Glória a Jesus. Nós saudamos a todas as classes com a paz do Senhor. Esta aula é sobre a obra de Davi. Nós vamos estar de pé e nós vamos abrir a palavra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, vamos ver o versículo 6. Samuel 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Amém. Assentados, irmãos. Assentados. Essa é uma expressão muito usada no nosso meio, né? A obra de Davi. Desde o começo da obra, o Senhor vem identificando esta obra como a obra de Davi. Essa foi a expressão que o Senhor nos deu. Primeiro, que não há nada de errado em usar a expressão obra. A expressão obra é uma expressão bíblica que foi usada por muitos servos de Deus. Moisés usou: o Deus cuja obra é perfeita. Abacuque usou: eis que faço a obra nos nossos dias, obra tal. Paulo usou: sede, pois, irmãos, constantes e firmes na obra do Senhor. Neemias usou. A expressão obra é uma expressão bíblica, e ninguém tem que ter vergonha, timidez de usar, e também é uma grande verdade. Deus tem feito uma obra no nosso meio. Não há como negar isso. E quando o Senhor então uniu esta palavra, a obra de Davi, ele estava querendo dizer que essa obra, ele queria que essa obra tivesse as características de Davi. Davi era um homem de madrugadas. Davi era um homem que consultava tudo ao Senhor. Um homem que consultava ao Senhor. Davi era um homem de profecia. Ele era um profeta. E ele era amigo dos profetas. Os profetas tinham liberdade com Davi de entrar, de falar com ele, de exortar. Davi era um homem de louvor e de louvores revelados. Davi era um valente. Então, a obra de Davi é a obra dos valentes. E essa obra tem sido obra de valentes. Nós estamos aqui no 7º período com tantos pastores, tantos diáconos, servas, são valentes do Senhor. Esse dia eu estava conversando com alguns irmãos lá do Rio de Janeiro, e eles falando de como começou a obra no Rio de Janeiro. A obra no Rio de Janeiro começou no apartamento, na casa do pastor Dodge, na sala do apartamento. Hoje nós temos lá na Grande Rio, acho que mais de 200 igrejas ali. O pastor Dodge dava aula de inglês o dia inteiro, porque ele era antes pastor remunerado, ele deixou tudo por essa obra, foi dar aula de inglês, dava aula de inglês o dia inteiro. No fim do culto, no fim do dia, o culto lá no apartamento. Isso foi salvando vidas. Era a época que tinha aquele movimento hippie, muitos hippies foram se convertendo, e uma coisa extraordinária: não tinha onde batizar, talvez muitos não saibam disso.
E a irmã Sara estava contando que o pastor Dodge, ele fez um batistério na sala de casa. Ele desceu, foi na porta do vizinho, tomou um café com o vizinho, ficou examinando onde estavam as colunas do apartamento, para fazer o cálculo, aonde ele ia construir o batistério. Aí fez um batistério improvisado, dentro da sala do apartamento. A casa era a igreja, era batistério. Muitos se batizaram ali. Acho que a irmã Nivalda está aqui hoje, né, conosco. Eu vi a irmã Nivalda ali. Talvez tenha participado disso. Ali era batizado das águas, batizado com o Espírito Santo. Muitos pastores saíram dali. Então essa obra é obra de valentes do Senhor. Homens que se entregam, que viajam, que se gastam pela obra, mas cada vez são mais amados pelo Senhor. Davi era um homem de profecia, era um profeta, profetizou sobre Messias, era um homem que convivia com os profetas. Essa também é obra de profecia, desde o começo. O Senhor foi despertando o valor da profecia, o valor do profético, aquilo que é humano, aquilo que é terreno e aquilo que é profético. Há uma experiência sobre profecia lá no início, para nós vermos como o Senhor foi despertando a obra para o profético, para a profecia. O pastor Jonas tinha vindo pregar e foi almoçar na casa do pastor Dodge. E eles eram muito amigos. O pastor Dodge e a irmã Sara estudaram juntos, né? Foram alunos juntos. E o Jonas tinha vindo pela obra trabalhar, pregar em algumas igrejas, e foi almoçar na casa do pastor Dodge. Depois do almoço ele foi descansar um pouco. Ele foi descansar. Aí daqui a pouco ele voltou e disse: olha, o senhor me deu um sonho, mas foi muito sério. E eu via o presidente dos Estados Unidos, na época era o Nixon. Eu vi o presidente dos Estados Unidos e eu via que ele renunciava. Eu vi ele renunciando. E eu vi no sonho um motivo espiritual por causa disso. Aí eles ficaram assim impressionados. Levaram o sonho, guardaram o sonho. Um ano e pouco depois veio o que aconteceu, né, as descobertas, e Nixon renunciou. Aí a irmã Sara me contou que ela foi lá, procurou o pastor Gedeuti. Pastor Gedeuti, qual a finalidade de o senhor dar um sonho? Quer dizer, um ano e meio antes, aqui uma igrejinha aqui de Vila Velha, o senhor mostrar que um dos líderes mundiais mais importantes vai renunciar. E o senhor disse isso, não. O senhor quer esta obra atenta aos acontecimentos mundiais. O que o senhor quer essa obra atenta às profecias, ao que acontece no mundo, porque ela foi levantada para dar um grito para o mundo: Maranata, Jesus vai voltar. Então desde o começo nós aprendemos, o Senhor foi nos ensinando, nós, eu não estava lá, mas nós como corpo, como igreja, como obra, desde o começo foi despertando para a profecia, o valor de estar atento aos acontecimentos, a igreja ser atalaia de Deus. A cidade está dormindo, o atalaia está acordado, está vendo tudo. Então a obra de Davi era obra de madrugadas. Essa obra é obra de madrugadas. Davi acordava de manhã para ir para as suas guerras, acordava de manhã para ir consultar o Senhor. A obra de Davi é obra de louvor revelado. Quantos louvores o Senhor revelou a Davi? Quantos salmos são louvores revelados? Quantos louvores o Senhor tem revelado essa obra? Louvores que marcaram a nossa vida, louvores que confirmam a doutrina. Agora no mês de outubro nós tivemos com o pastor Sérgio Matos, lá de Portugal, que foi daquele grupinho de jovens que começaram a obra em Portugal. E eu ouvi uma experiência do pastor Sérgio Matos. O pastor Alexandre foi para Portugal na década de 70, eu não lembro direito, 75, por aí. E o pastor Sérgio Matos e mais um grupinho de jovens portugueses, eles estavam na igreja tradicional, mas estavam buscando ao Senhor. Eles queriam ouvir a voz do Senhor, eles queriam batismo com o Espírito Santo, e eles não encontravam aquilo na tradição. Então eles estavam todos naquela época da faculdade,
Então eles criaram um grupo de estudo bíblico. Então aqueles jovens portugueses se reuniam, estudavam e buscavam a palavra. Foi quando o pastor Alexandre foi transferido para lá. O pastor Alexandre foi numa livraria lá em Portugal e perguntou ao rapaz que trabalhava: você conhece algum evangélico? Isso era muito, o cristianismo romano é muito forte em Portugal até hoje. Você conhece alguma pessoa evangélica? Não, tem um grupinho de jovens que sempre vem por aqui pedindo, comprou um livro: olha, está aqui meu endereço, meu telefone, tem que entrar em contato. Eles entraram em contato. Alexandre foi numa reunião com eles da palavra, da Bíblia, e até falou sobre a obra de Davi para eles. Mas era o fim de um semestre. Era o fim do semestre. Aí acabou. Aí logo em seguida acabou, eles cada um voltou para a sua cidade, nem todos eram ali da onde estava a faculdade. Mas um que era da cidade manteve o contato com Alexandre, ficou indo, foi entendendo a obra, foi batizado com o Espírito Santo. O Senhor falou com ele. Quando os outros voltaram para o próximo semestre, encontraram amigos diferentes. Muito diferente. E ele convidou o Sérgio, o Manuel Pedro: vamos lá conhecer, é uma obra, eu estou fazendo, o Senhor fala, eles consultam o Senhor, sobre o poder do sangue de Jesus. Aí o Sérgio falou assim: nós combinamos para ir, mas para poder enfrentar o Alexandre. Nós combinamos para ir para resgatar o nosso amigo, nós temos que ir lá resgatar, porque ele vai se perder com isso. Então vamos lá salvá-lo. E foi Sérgio outro. Aí chegaram para a reunião com o pastor Alexandre. Pai do Senhor, tudo bem, tal. Sérgio todo armado de argumentos teológicos. Antes de começar a reunião, aí o pastor Alexandre: mas antes de começar a reunião, vamos fazer um clamor, vamos fazer uma oração, e vamos ajoelhar. E já acharam que quando ajoelharam, quando o pastor Alexandre falou: Senhor, nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus. O Sérgio falou assim: Marcelo, é como se dentro de mim começasse a derreter alguma coisa. Como se todos aqueles argumentos que eu tinha fossem derretendo, quebrando. E me deu vontade de chorar. Eu comecei a sentir a presença do Senhor. E ele foi clamando, eu segurando para não chorar. E dentro de mim meu coração começou a arder. Quando eu levantei e sentei, o que ele falasse eu ia crer. Ainda bem que ele só falou coisa boa, glória a Jesus. Isso ele brincou. Aí o Alexandre falou do poder do sangue de Jesus. Ele se derreteu ali, ele abraçou. Ele chegou em casa, foi pro piano e começou a tocar aquele louvor: acabou o tempo da derrota. Na hora, o Senhor revelou ele seguindo aí naquela hora. Ele sentou no piano, o Senhor deu a melodia e começou a soprar a revelação: acabou o tempo da derrota, já chegou o fim da escravidão, o sangue de Jesus dá vitória e liberta de toda opressão. Aleluia, aleluia. Ele começou a cantar e ser liberto. Vamos cantar a primeira estrofe? São 3 estrofes, vamos cantar o hino todo. Nós vamos cantar e o Senhor vai operar muitas libertações. Acabou-se o tempo da derrota, já chegou o fim da escravidão, o sangue de Jesus dá vitória e liberta de toda opressão. Aleluia, aleluia. E cercou-se o desespero meu, não há mais temor no coração, o sangue de Jesus dá certeza, e Deus tem sobre nós a sua mão. Aleluia, aleluia. Onde a glória, triste segurança, e da morte sente o pecador, o sangue de Jesus dá esperança, em breve reinaremos com o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor.
muito bom nós sabermos e conhecermos a nossa história, sabermos de onde nós viemos. Nós somos frutos de uma operação do Espírito Santo. O que nós gostaríamos de mostrar nessa aula para os irmãos é que Davi foi a obra de Davi, ela é uma descoberta. Porque nesse momento aqui do texto que nós lemos, Davi ainda não era conhecido. Nós vamos aqui nos colocar na posição de Samuel, até Samuel encontrar Davi. Ou seja, houve um percurso até ele chegar em Davi. E até de alguns enganos, não, por certo é esse, não, será que é esse, não é esse? Não. Agora, não, até ele chegar. Foi assim que nós chegamos até a obra. Quer dizer, houve um percurso, houve uma história, não foi de graça. Houve uma busca, ou seja, Samuel, havia aqui uma busca. Samuel estava procurando. Quem deve ser? Aonde? Aí o senhor começa a ajudar. Não, vai na casa de Jessé. Mas tinha 8, qual desses? Havia uma busca, tudo começou com essa busca. Quer dizer, era um grupinho pequeno que estava buscando, eles queriam uma obra, eles queriam um lugar onde Deus falasse, eles queriam batismo com o Espírito Santo, eles liam o livro de Atos dos Apóstolos e viam pessoas se convertendo, batismo com o Espírito Santo, visões, línguas estranhas, profecia, cultos maravilhosos, batismos. Eles queriam a obra que estava no livro de Atos, mas estava igual Samuel, mas aonde? Quem? Onde achar? Samuel estava assim. Aí isso dá a primeira palavra. Olha a cara de Jessé. Ele chegou ali, tinha 7, porque Davi não estava. Aí é esse. Então naquele momento havia um grupo buscando, que queriam algo a mais, que queria ir um pouco mais além com o Senhor. Mas Senhor, aonde? Aqui, aquele grupo, aquele de lá. E olha a primeira conclusão de Samuel. Ele chega a ver Eliabe, que era o mais velho e que era o primogênito. Certamente é esse. Certamente. Por quê? Ele foi logo pela tradição. O Senhor ia usar quem? O filho mais velho, o primogênito. Você tinha lei, você tinha estatutos sobre o primogênito, uma porção maior. Ele foi logo naquela questão bem tradicional. Se o Senhor mandou para casa de Jessé, quem vai ser? Tradicionalmente vai ser o mais velho. Mas não era a tradição que o Senhor ia usar. Essa é a primeira descoberta. E até o nome Eliabe confirma isso. Porque o nome Eliabe, a raiz deste nome, vem de antepassados, os avós. Quer dizer, aquele grupo que estava começando, eles tinham uma herança tradicional. E inicialmente, eles pensaram que ia ser Eliabe. Não, o Senhor vai fazer a obra aqui dentro mesmo. E ninguém estava pensando em criar uma outra igreja. Não, o Senhor vai aqui mesmo na tradição, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo, vai ter um avivamento, uma reforma espiritual. Foi como Lutero. Lutero não queria abrir outra igreja, ele queria reformar a igreja que ele estava. Então, não, certamente, até uma certeza, o Senhor vai visitar aqui a igreja dos nossos pais, Eliabe, o Deus dos nossos pais. Porque lá dentro, lá na tradição, eles já estavam tendo experiências com o Senhor. Lá já estavam tendo. Então por isso veio essa certeza, né? Eles lá dentro começaram a ouvir a voz do Senhor. Tem uma experiência que alguns conhecem. Eu até hoje comecei com o pastor Antônio Carlos Ribeiro, para pegar os detalhes da experiência que eu ouço desde quando era jovem. Pastor Jonas, antes de vir para essa obra, no fim de semana, trabalho evangelístico no ônibus, voltando à noite. Domingo, tinha ido fazer o trabalho, evangelização, voltando à noite. Na estrada, o Senhor deu uma revelação ao Jonas: para e faz um culto. Ele mandou parar o ônibus, fazer um culto aqui, no meio da estrada, tudo escuro. A cidade estava até próxima já. Tudo escuro, aí os irmãos, ninguém entendeu nada. Mas, não, vou cantar um louvor. Aí cantou um louvor, cantou outro, descendo todo mundo do ônibus, e canta um corinho, canta outro corinho, e ele pregou aquele texto: não matarás.
né, um dos mandamentos, não matarás. Aí começou a pregar sobre isso. E só tinha irmão, Deus fez um apelo ainda. Um apelo. Aí quando ele fez o apelo, quem quiser vir aqui à frente, recebeu uma imposição, uma oração. E ninguém, você não deve matar o seu irmão, não deve matar a comunhão do outro, e não matarás. Quem quiser vir aqui à frente, do meio do mato, tinha uma senhora, sai o homem do nada chorando. Tomou um susto. Ele veio chorando, que queria oração. Ele tinha chegado em casa, tinha encontrado uma situação, pegou uma arma e saiu para matar outra pessoa. Quando ele viu o ônibus parar, viu o ônibus, ele ficou na árvore. O ônibus parou em frente à árvore que ele estava. Ele ficou, meu Deus do céu. Aí o pastor começou a pegar, não matarás, não matarás. Ele pensou, Deus está falando comigo. Já saiu chorando. O pastor Dodge, ele foi batizado com o Espírito Santo lá ainda. Um culto, uma escola dominical, domingo de manhã ele acordou, disse para a esposa, Sara, eu estou muito alegre hoje. Eu estou numa felicidade, numa alegria, não sei o que é isso. E a filha tinha tido um sonho à noite. Falou assim, mamãe, eu tive um sonho que papai é batizado com o Espírito Santo. Ela, amém, minha filha. Aí Dodge foi para a escola dominical, sempre aquela mensagem mais calma. Entregou uma mensagem depois do culto. Mas o pastor Dodge estava diferente. Mas ele estava com um brilho diferente. Ele estava assim, mas ele estava diferente. O que está acontecendo, pastor Dodge? Aí chegou em casa. Ela chegou em casa, conta o sonho do seu pai. Aí reuniu a família e glorificaram ao Senhor, porque ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então havia certamente, né, a expressão certamente vai ser aqui, se olha, não olha para a aparência, é o mais velho, é o mais antigo, olha a estrutura que ele tem, não olha, não vai ser, Eliabe. Então vamos para o próximo. Porque Eliabe era aquele que, com aparência, quer dizer, já tinha os templos, toda a estrutura da tradição, não é. Porque a tradição começa a rejeitar isso. Porque Eliabe, ele rejeitava Davi. Eliabe rejeita Davi. Eliabe até persegue Davi. Quando eles começam a ter experiências e começam a testemunhar, não, isso aqui não pode aqui não. Aí vai para o segundo, que é Abinadab, que vem a raiz desse nome, Aba, né, de pai, e de liberdade, de liberal, de livre. Porque a tradição era muito conservadora. Então deve ser que nós temos que ser mais liberais. Né? Então eles começam a ter contatos com outros presbitérios no sul do país, e tem aquele caso que é clássico, né, que foi marcante, foi em Goiânia. Eles foi pastor Barros, pastor Gideuti, pastor Jonas e alguns outros foram lá porque eles queriam filiar um presbitério aqui com um presbitério lá de Goiânia, que eu veio de lá. Aí chegaram, no primeiro dia de culto, eles ficaram responsáveis pelo culto, os pastores nossos. No primeiro dia de culto, eles que pregaram, que fizeram louvor, foram tudo. No segundo dia, foram os pastores daquele presbitério. E aí foi, o pastor chegou, ele era muito animado. Chegou, boa noite pessoal. Um animador de auditório. Cantou um louvor só 14 vezes, como a Amadeu sempre fala isso, né? Cantou louvor, só as irmãs, só as crianças, só idosas, só na vez de colo. Só faltou isso, né? Só os que vão nascer ainda, os que morreram. Cantar 14 vezes tem que ter muita criatividade. Mas aí foi indo, ele animado, pessoal, e cantou. No final, que foi a pior parte, foi quando ele falou, agora nós vamos rodear a igreja e nós vamos derrubar os muros de Jericó. Aí saiu todo mundo para a rua, ficou rodeando a igreja, cantando aquele louvor conhecido.
e cantando e marchando, e as muralhas vão cair. O que eu fico imaginando é o pastor Gideutino no meio disso. A satisfação, como ele ficou à vontade com essa situação, né? Não é difícil imaginar, né? Aí o senhor falou assim, também não é isso. Não é isso. Aí veio uma revelação que marcou: vós não ireis a eles, eles virão a vós. E essa profecia se cumpriu, louvado seja o Senhor, porque muitos vieram, e desses muitos que vieram, nós estamos no meio. Muitos que estavam, né? E nós dizemos isso para a glória do Senhor, não há nenhuma outra intenção, mas muitos que estavam na tradição, em movimentos, vieram e conheceram essa obra, e passaram a amar essa obra, e essa obra virou forma de vida, e é um motivo de glorificação. Então, vós não ireis a eles. Não, vocês não é Abinadab, também não é isso. O Senhor disse, vocês não vão se filiar a ninguém. Eu vou revelar a vocês a obra. Eu vou mostrar o que eu quero. Aí estava numa reunião, quem conta é o pastor Amadeu, né? E estava na reunião, e o pastor João teve uma visão do mapa mundi. O mapa mundi. E ele viu uma chama aqui em Vila Velha, era uma igreja toca, Cariacica, algumas chamas, na época tinha pouquíssimas igrejas, e tinha algumas chamas só no Brasil, mais no Espírito Santo, algumas fora, Rio de Fora, mas ele viu que aquelas chamas se espalhando pelo Brasil inteiro, depois pelo mundo inteiro. Você dizia, vou espalhar minha obra por toda a terra. Vou espalhar esta obra por toda a terra. Aí Amadeu falou assim, Jonas é muito empolgado. Jonas está empolgado, ele pensou. E a visão se cumpriu. Hoje nós temos a obra na América do Sul, América Central, América do Norte. Pastor Gilson agora está lá no leste europeu, na África, na Itália, Portugal, Suíça, França. A chama se espalhou porque esta obra é de Deus. E o que é de Deus, ninguém pode impedir. Então essa não é isso também não. Não é isso também não. Aí partiu para o terceiro. Então veja, irmãos, que é Samar, o terceiro, né? Veja que a obra foi isso. A obra foi fruto de pessoas que aceitaram a correção. E fala seu que teu servo ouve. É por aqui? Não, não é por aqui não. Não, também não é isso aqui não. Então os enganos, os erros, mas o Senhor foi corrigindo, até que Samuel ia chegar até a obra de Davi. Por que era difícil para Samuel entender isso, alcançar já Davi? Porque Davi não estava ali. Davi não estava ali. Eliabe estava ali, Samar estava ali, os 7 estavam, Davi não estava. Então deve ser um desses, mas não era nenhum daqueles. Então por isso que no começo foi tão difícil para eles, porque esta obra não estava, uma obra com essas características, não estava no cenário do mundo evangélico naquele momento. Não estava ali. Você tinha esse, aquele outro, mas não tinha. Mas Deus ia revelar a sua obra. Então agora o próximo é Samar. Samar ele deriva de outras palavras, como som, notícia, informação, é um som que espanta, é um som que é alto, que chama atenção. E vem daí a palavra notícia, informação. Naqueles dias, né, no meio do Evangelho, o que chamava a atenção? No final da década de 60, para o início ali da década de 70, o que chamava a atenção? Os grandes avivamentos, os grandes movimentos pentecostais. Isso era o som alto, era o que espantava, né? Grandes pregadores que enchiam estádios de futebol, né? Grandes pregadores americanos que enchiam aquele Maracanã, né? O São Paulo, era poder,
aquele aleijado ser curado, o cego não enxergar, era os grandes momentos pentecostais, línguas estranhas, aquilo era novo, estava surgindo, havia um grande derramado do Espírito, então olha, deve ser Samar. É quando eles então começam a se aproximar dos movimentos pentecostais. E o pastor Gideotti sempre fala, muito sincero, fala que nós queríamos aquilo mesmo. Nós íamos para lá mesmo. Muitos gostavam daquele que foi aqui, olha, e dá certinho com a gente. Ah, então é lá, aí eles começaram alguns cultos, e aqueles cultos de movimento pentecostal, e que ele passou cheio de poder. Estou tendo a visão que agora, que alguém ali nesse instante. Ah, é Samar mesmo. Porque o movimento espanta, ele impressiona. Ele impressiona. Mas o Senhor começou a mostrar, não é isso não. O que eu tenho para vós ainda não é isso. Não é isso que espanta, que pressiona. Aí começaram a vir as decepções. Porque essa obra, ela não chegou de graça. Ela tem uma história. Então houve decepções. É isso, não, aquela decepção. Agora vai ser, também não é. Senhor, então vamos... Não, também não é. Por isso que ela tem que ser tão valorizada, tão querida. Porque para chegar até nós, houve um percurso. Então eles começaram a achar que era Samar. Aí no que da toca, um pastor veio. O culto foi maravilhoso, o culto. O culto foi uma bênção. Mas o culto foi tão bom que o pastor anunciou o culto no outro dia. Falou assim, irmãos, amanhã nós vamos ter um culto onde o Senhor vai operar maravilhas. Chama os vizinhos, convida os amigos. E anunciou o culto. No outro dia estava lotado a igreja, como muitos sabem dessa história aqui. Mas é importante sempre relembrar a nossa história, e tem os que não sabem. A igreja lotada, o culto, esse é o culto que o Senhor operar, maravilha. Pastor, deu até o nome do culto. Na primeira frente sentou um visitante, um cadeirante, paralítico. Ele foi lá para que a maravilha acontecesse com ele. Aí começou o culto, e louvou, o pastor pregou. No final, orou pelo paralítico, precisou curar, ele não foi curado, pediu mais um corinho, tirou o terno, impôs as mãos, fez cara de fé, assim, aquela cara de fé, de muita fé. Tem gente que a fé vem pelo franzir da face, né? Quanto mais assim, mais fé tem. Aí ele orou, aí um tempo, aí mais corinho, aí ele dobrou a camisa, porque tem toda a técnica, se vai dando errado. Vai aprendendo, viu? Se não der errado, tira pelo terra, depois vai dando. Aí depois o pastor Gideotti falou assim, companheiro, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vamos acabar o culto. Aí encerrou o culto, a igreja estava lotada. No culto do outro dia não tinha 20 pessoas. Só olha, tá vendo? Não é isso. Aí na madrugada sobre a revelação assim, todas as vezes que vocês fizerem alguma coisa sem me consultar, vocês vão passar vergonha. Porque vocês convidaram o pastor, passaram o púlpito, mas vocês não me consultaram. Deram nome para o culto. Então veja, nós não damos nome para o culto porque o Senhor nos ensinou a não dar nome para o culto. Nós não estamos nos momentos pentecostais porque o Senhor não quis. Não pode ninguém querer fazer a obra voltar para aquilo que o Senhor não quis para nós. Você precisa respeitar a obra. O Senhor disse, o culto no vosso meio não tem nome. No vosso meio não vai ter movimentos pentecostais. Amém? Você está operando? Mas para nós não. Para nós é a obra de Davi. E o que o Senhor quer é aquilo que veste bem a nossa alma. A vontade do Senhor é que tem que prevalecer. Aí Samuel fala assim, acabaram os mancebos, eu tinha 7. E nem a estes também, os outros também não. Nem a estes também. Acabou. Agora acabou mesmo. Acabaram. Senhor, se não for a tradição que o Senhor queria fazer uma obra nova, se não era para se juntar a esses grupos mais liberais, né?
Hoje chamaria de gospel, né? Na época não tinha essa expressão. Se não, para ir para os movimentos pentecostais, acabaram-se os vocês. Tem esse grupo, tem só as pessoas que tem. O cristianismo romano, não nem falar. Você olha agora. Não, tem um ainda que não está aqui. Tem um ainda que não está aqui. E que foi esquecido. Mas eu vou mandar chamar. E eu vou apresentar ele a vocês. Não, há uma obra ainda. Havia uma obra ainda que estava esquecida, mas que o Senhor ia chamar de volta. A obra de Davi, a obra de madrugada, a obra de valentes, a obra de louvor revelado, a obra que consulta ao Senhor, a obra da humildade, a obra que de grandes guerras. A obra de Davi era homem de guerra. Essa obra é a obra de guerras. É a obra que derruba gigantes. É a obra que vence o leão, que vence o urso. É a obra que tem que lutar contra o seu próprio filho, que se rebela contra ela. E foi a pior luta de Davi. Tem que lutar contra o seu próprio filho que ele gerou. Não, olha, há ainda alguma coisa que não está aqui. Essa obra, uma obra com essas características, não estava naquele cenário. Mas o Senhor trouxe. E o Senhor foi revelando a obra onde ministério por revelação, a doutrina dos 9 dons espirituais, corpo, culto profético. Então o Senhor foi dando a obra. Davi quer dizer amado, porque essa obra é uma obra para ser amada, porque ela custou dedicação de muitos homens, ela veio por revelação. Semana passada nós tivemos o 6º período. O 6º período. Semana passada, no último sábado. E depois de uma aula, um pastor aqui nos procurou, em nome de Deus. E ele tinha chegado na sexta-feira à noite. Ele estava quebrantado. E ele falou assim, olha, eu cheguei ontem, tinha muito tempo que eu não via o Manaim. Eu cheguei aqui ontem à noite, sexta, guardei o carro, e eu vim aqui descendo, os irmãos cantando louvores, outro ali, e eu comecei a chorar. Tinha tanto tempo que eu não vim aqui, que há meses que eu não venho. E eu fui me quebrantando, o Senhor foi me visitando. E o Senhor falou assim comigo, não faças comum o que eu santifiquei. O Senhor falou com eles em relação ao Manaim. Ele disse, eu estou com tanta saudade do Manaim, Senhor. Eu não sabia que eu estava com tanta saudade. Ele começou a lembrar, quando ele veio aqui jovem, foi batizado com o Espírito Santo, o principiante dele, ele começou a chorar. E o Senhor falou assim, não faças comum o que eu santifiquei. Esse lugar, eu santifiquei para ser um lugar de bênção para o meu povo. Às vezes, a gente vai esquecendo que a obra é para nós. Né? Você vai esquecendo o que é o Manaim. Manaim faz parte da minha história, Manaim faz parte da sua história. Manaim faz parte da infância de muitos nossos filhos. Manaim é o lugar onde nós somos batizados com o Espírito Santo. E nós começamos a ouvir muitas vozes externas. Não. Ele estava aqui, olha, que bênção da Manaim. Ele falou assim, eu chorei em quase todas as aulas. Estou parecendo um convertido. Depois o Senhor renovou meu amor pela obra, ele disse. Irmãos, essa é a obra de Davi. Davi é amado. Esta é uma obra para ser amada. É uma obra para ser abraçada. É uma obra que o Senhor corrige. É uma obra que o Senhor fala. É uma obra que consulta tudo ao Senhor. É a obra de doutrinas bíblicas. É a obra que tudo que foi surgindo foi por experiências, foi por revelação. Hoje nós temos a experiência de consultar pela palavra, né? Nós consultamos ao Senhor e temos a experiência de consultar o Senhor pela palavra. Mas como é que surgiu isso? Isso não foi assim, como alguém lá quer dizer, quer enganar alguns. Não, isso foi alguma coisa de algum homem. Isso é bobagem. Os irmãos sabem como a palavra revelada. Qual foi a primeira mensagem da obra de uma mensagem revelada? Os irmãos, eu sei que os irmãos fazem 7 período, foi no culto aqui em Campo Grande. O pastor Gidotti foi pregar a mensagem. Estava ouvindo isso hoje, o pastor Antônio Carlos Ribeiro foi pregar a mensagem. Quando acabou o louvor, queria pregar, o senhor levantou o irmão
em profecia, em línguas, em interpretação, e falou com a igreja. Depois falou com ele: esse meu servo, não é essa mensagem que eu tenho para o meu povo nessa noite. Que ousadia de um profeta, né? Que ousadia de um irmão. Que interpretação. Não é essa a mensagem. Volta a fechar volta a fechar minha palavra. Abre de novo. Põe o teu dedo do lado direito. Desce um pouco mais. Essa é a mensagem que eu tenho para o meu povo. Quando ele abriu o olho, era as bodas de Caná. Aí o pastor Antônio Carlos Ribeiro contou assim: olha, não conta para ninguém não, nem conta na aula. Imagina eu te ler o texto 3 vezes. Ele leu, amém, no coração, misericórdia, Senhor. Leu de novo, ele leu a 3ª vez, o Senhor deu a revelação. O noivo, a noiva é a igreja, e o noivo é Jesus, as bodas. Você tinha as bodas. No começo tinha vinho. O vinho é o Espírito Santo. Ele na hora começou a ter revelação. Pegou 3 dias seguidos essa mensagem. No começo tinha vinho. É o começo da história da igreja, a igreja primitiva, a igreja de Esmirna, o derramar do Espírito. Depois o vinho acabou. Foi o casamento da igreja com o Estado. O vinho acabou. Aí veio o que? O cristianismo romano. A igreja espiritualmente acaba. Depois o que acontece? Traz a água. Não traz o vinho, primeiro traz a água. Um detalhe antes. Maria fez a intercessão. Lembra disso? Em que momento que Maria fez a intercessão? Quando tinha faltado vinho. No começo da festa, o noivo, a noiva, a igreja tinha vinho, o derramado do Espírito, no começo da igreja. Depois acabou o vinho, aí Maria surge. Porque foi nesse momento que surgiu a doutrina de Maria como intercessora. A doutrina de Maria surge aqui. Porque quando acaba o vinho, começa a surgir a doutrina que não é do Senhor. Depois o que aconteceu? Trouxe o quê? A água primeiro. 6 talhas. O que é a água? A água é a palavra. Purificando-vos com a lavagem da água, que é a palavra de Deus. Quem é que trouxe a água? Lutero. Lutero traz a água, traz a palavra de volta. E depois da água, vem o quê? Vem o vinho de novo, que foram os grandes avivamentos. E no final, o bom vinho. Qual é o bom vinho? O derramado Espírito nos últimos dias. O bom vinho é: a igreja vai ser arrebatada. Foi assim que surgiu a palavra revelada. Uma operação gloriosa do Senhor. Meus irmãos, foi assim que nós chegamos à obra de Davi. O Senhor foi revelando: é por aqui, não é aqui não, é aqui. A obra é essa, ele trouxe Davi. Olha, a obra é assim, é mensagem revelada. Abre a palavra no Espírito que eu vou falar. É assim, é assim. E hoje a obra é para nós forma de vida. Esta é uma obra, repito de novo, esta é uma obra para ser amada. Veja que interessante. Davi era o caçula, era o mais novo. Era o mais novo. Tanto que os outros irmãos desprezavam Davi. Falaram: isso não. Quando a obra surgiu, ela foi desprezada. Os mais antigos, as igrejas tradicionais, tem uma igreja aí chamada Maranata, é uma seita, aquilo é seita, eles falam línguas estranhas, aquilo é uma seita. Os mais velhos, as igrejas começaram a desprezar Davi, a obra de Davi. Isso é Davi nada. Mas o Senhor falou assim: achei a Davi. Expressão maravilhosa, né? Achei a Davi. Então, os mais velhos desprezando, rejeitando. Essa obra no começo foi muito rejeitada. Às vezes a gente hoje tem um discurso muito invertendo isso, né? Mas no começo, quando a obra surge, com a mensagem, com o grito: Maranata, Jesus vai voltar, os irmãos mais velhos perseguiram muito essa obra. Não é à toa que essa obra ela teve que se preservar, ela teve que ter a sua experiência, ela foi perseguida, ela foi atacada. Mas o Senhor era conosco e o Senhor é conosco. E aquela expressão que o Senhor falou,
cabe muito bem para todos nós, ou para a maioria. Achei a Davi, o homem segundo o meu coração. Um dia muitos de nós dissemos a mesma coisa. Achei a Davi. Eu achei a obra onde Deus está falando. Eu achei uma obra onde se consulta o Senhor. Eu achei uma obra onde há poder no sangue de Jesus. Eu achei uma obra onde há dons espirituais. No final dessa aula, o Senhor quer renovar o coração de alguns, o amor por essa obra maravilhosa que te recebeu quando você precisava dela. Uma coisa que o Senhor não quer: não seja ingrato a esta obra, porque eu sei o que ela fez por mim e você sabe o que ela fez por você. No dia que você estava vindo dos vícios acabados, essa obra te abraçou. Ela te ensinou a amar, essa obra te ensinou a amar o Senhor. Essa obra te ensinou a consultar o Senhor. Essa obra te ensinou o temor ao Senhor. Nós temos que ter gratidão ao Senhor e a obra que Ele fez na nossa vida. Essa semana eu vi a experiência de um pastor. Eu vou contar aqui, é um certo período. A família dele entrou numa situação difícil espiritual. A esposa, outras doutrinas, uma confusão. Eu cheguei até a conversar com um dos filhos dele. Uma confusão. E ele pensou: Senhor, aquele monte de coisa, a esposa falando: Senhor, eu vou entregar no ministério. Vou entregar, vou sair da igreja. Amanhã eu vou entregar meu ministério. À noite eu dei um sonho a ele. Queria uma casa de joias. Uma casa linda. Ele chegava no balcão. Quem vinha atender ele era o dono da casa. Não era nem um funcionário, era o dono. E os coisas não, funcionário, eu quero trocar de aliança. Eu tenho essa aliança aqui, mas eu tenho muitos anos. Mas eu não estou gostando mais dela e eu não quero mais. Eu queria uma outra aliança, diferente. Aí o dono falou assim da joalheria: não faça isso. Essa sua aliança é muito boa. Ela é caríssima. Não, mas eu não quero mais. A minha esposa me convenceu. Eu realmente quero trocar essa aliança. Aí eu falei assim: olha, uma aliança como a sua é muito difícil de achar. Ela é valiosíssima. Eu não tenho nenhuma aqui, inclusive. Tem que várias, mas você não deve ficar para a sua. Não, ele insistiu: não, eu quero trocar mesmo. Quero trocar mesmo. Aí o dono falou assim: olha, você quer trocar? Eu vou trocar. Vou te falar uma coisa: você vai fazer um péssimo negócio. Péssimo negócio. Quando falou assim, um péssimo negócio, ele acordou, apavorado. Eu falei: é a obra. Eu tenho uma aliança com essa obra. E ela custa muito. E eu não vou trocar. E ele foi renovado na sua aliança com a obra. Jesus quer amar-te até morrer. Nós queremos encerrar essa obra assim, amando o Senhor, amando a obra. De pé, irmãos. Jesus, quero amar-te até morrer. Quero seguir-te em meu viver, para o céu de amor ganhar.
seja o Senhor. A nossa aliança com essa obra é renovada nesse dia. Todo meu ser quero te dar, se for preciso até morrer, para o céu de amor ganhar. Para te dedicar aquilo que me concedeste a tua obra realizar. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Os instrumentos glorificando o Senhor. Bendito seja o Senhor. Glorifique o Senhor. Se glorificamos, Senhor, por aquilo que o Senhor fez na nossa vida, através dessa obra. Nessa obra nós aprendemos a amar o Senhor. Nessa obra cresce os nossos filhos. Nessa obra nós nos casamos. Nessa obra nós aprendemos a consultar o Senhor. E damos um braço de vitória, que a obra está viva. A obra está viva, Senhor. Aleluia. 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 Meus servos, filhos amados, vos chamei a este lugar para vos ensinar ainda mais a respeito da minha obra. E filhos, o meu Espírito ele tem operado além das palavras que têm saído dos lábios dos meus servos, porque eu tenho falado abundantemente, me revelado aos vossos corações e vos feito entender para aplicar em vossas vidas no exercício da minha obra. Vos digo, meus servos, que eu renovo em vossas vidas a presença do meu Espírito, renovo os dons espirituais e vos dou a condição de atuarem na minha obra ainda com mais vigor. Vos digo, filhos, que eu acrescentarei a vós palavras reveladas pelo meu Espírito, e nesta manhã eu já tenho vos dado, e concederei a vós até nos momentos de intervalos do descansar, eu estarei falando aos vossos corações.
Dei sulihandenais. Soldreinais. Glória a Jesus. Uma visão. Jesus. Irmãos, durante todo o período da aula, o Senhor mostrou que havia dentro da sala um homem que passeava. E a visão de alguns era que aquele homem tinha um comportamento comum como todos os outros. E outros saíam de seus lugares, lhe cumprimentavam, saudavam, reverenciavam. Durante o decorrer da aula, anjos desciam do céu e começavam a operar nos nossos olhos. E aquele homem, que a princípio parecia ser muito simples, nós começávamos a olhar para ele e vimos que ele era alguém muito especial, que havia descido da eternidade para passear no nosso meio. E ele assumia o púlpito. E ele, quando olhava para nós, não nos olhava com desprezo, não nos olhava com repulsa, ele nos olhava com seu grande amor. E o grande amor dele em nós renovava as nossas forças, alegrava os nossos corações. Glória a Jesus. E assim o nome do Senhor era glorificado no nosso meio. Glória a Jesus. Não era um homem. Não era um homem. Era o Senhor. O grande perigo para a nossa fé é quando você começa a humanizar as coisas. Mas isso aqui é um homem, isso é coisa do homem, humanizando, e não é. É o Senhor. É o Senhor que tem feito essa grande obra. Às vezes pode até parecer que é homem, pode até parecer que Deus usa o homem para falar com o homem, mas por trás está o Senhor da glória. Mais um ano chega ao fim. E Ebenezer, até aqui, nos sustentou o Senhor. O ano de vitórias, muitas provas, mas muitas vitórias. O Senhor trouxe a obra até aqui. Essa obra tem uma história. E a obra vai continuar. Vamos glorificar o Senhor. Louvor vitórias. Vamos glorificar pelas vitórias deste ano. Chegamos até aqui, não podemos resistir. Vamos achar forças pra andar. As lutas vieram, mas também passarão. Ainda mais tentaram nos derrubar. Nada nos formou, tudo Deus proveu. Nos deu valor pra guardar.
glória, Senhor, toda a nossa glorificação. Em nome de Jesus.